20 de março de 1991. Uma manhã que mudaria para sempre a vida de Eric Clapton e criaria uma das canções mais tocantes da história da música. Mas o que realmente aconteceu naquele apartamento no 53º andar em Nova York? Como a maior tragédia da vida de um homem se transformou na canção que consolou milhões de pessoas ao redor do mundo? Hoje, vamos descobrir a história real por trás de Tears in Heaven, uma música que nasceu da dor mais profunda que um pai pode sentir. Mas antes de embarcar nessa viagem, deixa um like e inscreva-se no canal se não o tiver feito. Eric Clapton, março de 1991. Aos 46 anos, o lendário guitarrista finalmente havia encontrado algo mais importante que sua música, a paternidade. Conor, seu filho de 4 anos com a modelo italiana Lori Del Santo, era a luz de sua vida. Para um homem que passou décadas lutando contra vícios e demônios pessoais, Conor representava a redenção. Clapton, que teve uma infância conturbada, sendo criado pelos avós, via no filho sua chance de ser o pai que ele mesmo nunca teve. As visitas a Nova York se tornaram mais frequentes. Eric passava horas brincando com Conor, ensinando-lhe sobre música. Em fotos da época, vemos pai e filho juntos, Conor segurando uma pequena guitarra, tentando imitar o famoso pai. Conor mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, Clapton disse anos depois. Pela primeira vez, eu tinha algo pelo qual viver que era maior que eu mesmo. 20 de março de 1991, uma manhã típica de primavera em Nova York, que se tornaria a data mais sombria na vida de Eric Clapton. Clapton estava no apartamento da Lori, no 53º andar do edifício Galleria, na East 57th Street. Conor estava radiante com a presença do pai. Haviam planejado ir ao zoológico e depois ao circo. Por volta das 10h30, Eric saiu brevemente para buscar algo no apartamento adjacente onde se hospedava. Era questão de minutos. Conor ficou com a babá Nellie, que estava limpando o apartamento. Para arejar o ambiente, Nellie havia aberto as janelas. Uma delas, que dava para um pátio interno, não tinha proteção adequada. Conor, curioso como qualquer criança de 4 anos, se aproximou da janela quando algo lá fora chamou sua atenção. Em questão de segundos, o impensável aconteceu. O menino perdeu o equilíbrio e caiu 49 andares. Quando Eric retornou minutos depois, encontrou uma cena de horror absoluto. Sirenes, paramédicos correndo, Nellie em estado de choque, mas já era tarde demais. Conor havia morrido instantaneamente. Como descrever o que Eric Clapton sentiu naquele momento? A dor de perder um filho é indescritível, mas perdê-lo de forma tão súbita e absurda tornou tudo ainda mais devastador. Clapton entrou em estado de choque profundo. O homem que sempre processou suas emoções através da música se encontrou em silêncio absoluto. Pela primeira vez em décadas, não conseguia tocar uma única nota. A mídia transformou seu luto privado em espetáculo público. Fotografias de Clapton saindo do hospital, com o rosto transfigurado pela dor, circularam pelo mundo. Mas o que mais o atormentava era não ter ninguém para culpar. Foi um acidente cruel, uma combinação terrível de circunstâncias. O funeral foi realizado na igreja onde o próprio Clapton havia sido batizado. Durante a cerimônia, ele permaneceu em silêncio quase absoluto, perdido em sua dor. Após o enterro, Eric se isolou em sua propriedade na Inglaterra. Pela primeira vez em sua vida adulta, ficou semanas sem tocar guitarra. Amigos se preocupavam que ele pudesse recorrer ao álcool, vício que havia combatido heroicamente. Felizmente, manteve-se sóbrio, mas o silêncio criativo era ensurdecedor. No final de 1991, o destino interveio. A produtora Lily Finnick Zanuck ligou para Clapton, oferecendo-lhe a trilha sonora do filme Rush, um drama sobre 2 detetives que se infiltram no mundo das drogas. Inicialmente, Eric rejeitou. Como poderia compor quando não conseguia nem tocar? Mas Lily insistiu, intuindo que talvez este projeto fosse exatamente o que Eric precisava. Após assistir ao filme, uma história sobre pessoas lutando contra seus demônios, algo tocou Clapton profundamente. Pela primeira vez, desde a morte de Conor, sentiu uma fagulha de inspiração. Outono de 1991. 6 meses após a tragédia, Eric pegou uma guitarra pela primeira vez. Suas mãos tremiam de emoção pura enquanto tocava os primeiros acordes. Não tentou compor nada específico, apenas tocava, deixando as emoções fluírem. Eram melodias tristes que pareciam carregar todo o peso de sua perda. Foi durante uma dessas sessões que nasceu a melodia de Tears in Heaven. Clapton lembra que a música chegou de forma quase sobrenatural, como se as notas já existissem e ele fosse apenas o canal.
A melodia era simples, mas profundamente emotiva. Tinha uma qualidade infantil que lembrava a pureza de Connor, mas carregava uma melancolia adulta, a sabedoria dolorosa de quem havia perdido tudo. Por semanas, tocou essa melodia repetidamente, mas sem palavras. Como colocar em versos algo tão íntimo? Criar a letra foi a tarefa mais difícil da carreira de Clapton. Ele colaborou com Will Jennings, letrista sensível que entendeu a delicadeza da situação. Não estavam apenas escrevendo uma canção, mas criando um memorial para Connor. As primeiras tentativas foram dolorosas demais. Versões iniciais eram explícitas demais na descrição da perda. Eric percebeu que precisava encontrar uma forma mais sutil, universal, uma maneira de honrar Connor sem transformar a música em lamento privado. A mudança veio quando decidiu abordar a canção como uma conversa imaginária com o filho. E se pudesse falar com Connor no céu, o que diria? Como seria esse reencontro? Esta perspectiva transformou tudo. Em vez de focar na dor da separação, a canção passou a explorar a esperança de um reencontro. Em vez de ser apenas sobre morte, tornou-se sobre amor eterno. As palavras finalmente fluíram. Cada linha foi cuidadosamente trabalhada, cada verso refinado até capturar exatamente a emoção desejada. Escrever sobre Connor era uma forma de mantê-lo vivo através da arte. A primeira gravação aconteceu no início de 1992, no estúdio Olympic, em Londres. Clapton chegou com ansiedade e determinação misturadas. A sessão foi intensamente emocional. Clapton pediu que apenas pessoas essenciais estivessem presentes. Queria manter a atmosfera íntima, respeitando a sacralidade do que criava. Os primeiros takes foram difíceis. Sua voz quebrava em certas passagens. Várias vezes teve que parar para se recompor. A equipe nunca havia presenciado algo tão cru, tão humano. Gradualmente, take após take, conseguiu canalizar suas emoções de forma controlada. Sua voz ganhou uma qualidade quase sussurrada, como se conversasse com Connor em segredo. O violão acústico criou um arranjo simples, mas expressivo. Cada nota carregava peso emocional. Cada acorde ressoava com anos de amor paternal. Quando finalmente conseguiram uma versão satisfatória, o silêncio no estúdio foi ensurdecedor. Todos sabiam que haviam testemunhado algo especial, não apenas uma música, mas a transformação da dor em arte transcendente. Se Tears in Heaven já havia tocado corações através das rádios, foi o MTV Unplugged que transformou a canção em fenômeno global. Em janeiro de 1992, Clapton foi convidado para o programa. O formato acústico era perfeito para a canção, intimista, respeitando sua delicadeza original. A gravação aconteceu em 16 de janeiro nos estúdios Bray Film. O cenário era despojado, velas, cadeiras de madeira, instrumentos acústicos. A plateia pequena criava atmosfera quase religiosa. Quando chegou o momento de apresentar Tears in Heaven, o silêncio no estúdio era palpável. Clapton, sozinho com seu violão, introduziu simplesmente: "Esta é para meu filho". A performance foi absolutamente mágica. Sua voz carregada de emoção transformou cada palavra em prece. O violão, tocado com delicadeza reverencial, criou intimidade que fez milhões se sentirem ouvindo uma conversa privada entre pai e filho. As câmeras revelavam a intensidade emocional por trás de sua aparente calma. Lágrimas brilhavam em seus olhos, sua expressão carregava o peso da perda. Quando terminou, o silêncio durou segundos, antes dos aplausos respeitosos. Não eram aplausos apenas para uma performance, era um reconhecimento de algo profundamente humano e universal. A transmissão em maio de 1992 se tornou uma das mais assistidas da MTV. Tears in Heaven transcendeu barreiras culturais e geracionais. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontraram na canção expressão para sua dor. Pais, temendo pela segurança dos filhos, se conectaram com a vulnerabilidade de Clapton. Até quem nunca havia perdido alguém foi tocado pela honestidade emocional. A canção aparecia em funerais, serviços memoriais, tornou-se hino não oficial para enlutados. Terapeutas começaram a usá-la em sessões, reconhecendo seu poder de validar emoções difíceis de expressar. O impacto comercial foi impressionante. O álbum MTV Unplugged se tornou um dos mais vendidos da carreira de Clapton, permanecendo meses nas paradas.
No Grammy de 1993, Clapton se tornou o grande vencedor. Tears in Heaven ganhou o Record of the Year e Song of the Year, enquanto MTV Unplugged levou Album of the Year. O momento mais emocionante foi quando subiu ao palco para receber Song of the Year. Em seu discurso, dedicou o prêmio à memória de Connor. Este é para meu filho, onde quer que ele esteja. Mas estes prêmios tinham um significado complexo. Representavam um reconhecimento por sua criação mais pessoal, mas eram um lembrete constante da perda que inspirou toda a aclamação. Cruel ironia. Seu maior sucesso nascera de sua maior tragédia. Hoje, mais de 3 décadas depois, Tears in Heaven permanece como uma das canções mais poderosas da música popular. Ela demonstrou que o público estava pronto para abraçar música profundamente pessoal sobre temas difíceis. A canção abriu caminho para outros artistas explorarem territórios emocionais similares, legitimando a vulnerabilidade masculina na música. Influenciou uma geração inteira de cantores-compositores a transformarem dor pessoal em arte universal. Em 2004, Clapton tomou decisão controversa. Não tocaria mais a canção publicamente. É muito pessoal, explicou. Cumpriu seu propósito. A reação foi polarizada. Fãs se sentiram traídos, mas psicólogos elogiaram como passo saudável no processo de luto. Eric Clapton não planejou criar um hino universal de luto. Queria apenas processar a perda inimaginável de seu filho e mantê-lo vivo através da música. O fato de Tears in Heaven ter consolado milhões transformou tragédia pessoal em algo transcendente. Não diminui a dor original, mas talvez dê significado adicional ao sofrimento. Nossa maior dor pode servir para curar outros. Connor viveu apenas 4 anos e meio, mas através da música de seu pai, sua presença continuou tocando vidas por décadas. Quando Clapton toca aquelas primeiras notas hoje, participa de uma conversação global sobre amor, perda e a persistência da conexão humana além da morte. Esta é a verdadeira lenda por trás de Tears in Heaven. Não apenas uma canção sobre morte, mas celebração de como o amor transcende qualquer perda e como a arte transforma nossa maior dor em esperança para outros. Obrigado por assistir O Outro Lado da Lenda. Se esta história tocou você, curta, inscreva-se e compartilhe nos comentários. Lembrem-se, por trás de cada lenda há sempre uma história humana esperando para ser contada.